Olá, meus amados e olá, minhas amadas. Eu sou o Ian, sejam mais do que bem-vindos e sejam mais do que bem-vindas a mais uma belíssima mensagem. Na nossa linda noite de hoje, nós nos encontramos no livro de 1º Reis, em seu capítulo de número 11 e em seus versos de números 9, 10, 11 e 12, que assim se escrevem. E se indignou o Senhor contra Salomão, porquanto estava seu coração desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. E lhe tinha ordenado a respeito disto, para que não seguisse a deuses estranhos. Mas ele não guardou o que lhe ordenou o Senhor. E disse o Senhor a Salomão: porquanto procedeste deste modo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que eu te ordenei, romperei este reino de ti, e o entregarei a teu servo. Mas não o farei em teus dias, por amor de Davi, o teu pai. O romperei da mão de teu filho. Essa passagem recebe o título de O Julgamento de Deus sobre Salomão. Anterior ao capítulo de número 11, em outras passagens, já é dito que Deus já havia alertado a Salomão quanto a desviar o seu coração. Deus já havia falado a Salomão em relação a seguir a outros deuses. E como é dito no primeiro verso, Deus já havia aparecido 2 vezes a Salomão, o alertando sobre este assunto. Só que Salomão não obedeceu ao Senhor. Salomão não obedeceu aos avisos, não obedeceu às ordens do Senhor de não desviar o seu coração e seguir a outros deuses. E fez o contrário disso, desviou o seu coração e tomou um comportamento completamente contrário ao que o Senhor havia ordenado. E vendo isso, Deus se indigna completamente em relação ao comportamento de Salomão. E o verbo indignar-se aparece com o sentido de demonstrar a ira divina, a ira especificamente de Deus, para demonstrar o quanto Deus estava irado com relação ao comportamento de Salomão em relação ao que ele o tinha ordenado. Tendo em vista isso, Deus resolve romper o reino de Salomão de suas mãos, devido ao comportamento contrário às palavras de Deus que Salomão teve. Mas como nós vemos, Deus não resolve tomar o reino, Deus não resolve acabar com o reino de Salomão em seus dias, mas sim acabar com o reino de Salomão nos dias de seu filho. Só que no verso de número 13, que não entrou na nossa mensagem de hoje, Deus diz que iria entregar uma tribo ao filho de Salomão, por amor de Davi, o seu pai, e por amor de Jerusalém, que ele havia escolhido. Deus não destruiu completamente o reino de Salomão, mas sim o rompeu, o tomou do filho de Salomão, mas ainda manteve uma tribo para o filho de Salomão, por amor de Davi, seu servo e pai de Salomão. O comportamento que Salomão tem não deve ser exemplo. O comportamento que Salomão teve perante as ordens do Senhor não deve ser exemplo em nossas vidas. Salomão, como eu e você sabemos, foi um homem muito sábio, mas que nessa passagem demonstra-se ser um homem que se comporta de forma contrária ao que o Senhor fala. Ele desvia o seu coração daquilo que o Senhor o ordenou. E com isso nós aderimos à nossa vida que Salomão contrariou a Deus e por isso perdeu o seu reino. E tomando isso para as nossas vidas, aderindo isso às nossas vidas, nós aprendemos a não contrariar o Senhor, a não nos comportarmos de forma contrária às palavras do Senhor. E a minha mensagem nessa noite é sobre isso, sobre nos comportarmos segundo aquilo que o Senhor nos ordena, para nos comportarmos segundo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Não desviarmos o nosso coração,
não andarmos nos caminhos tortuosos e não seguirmos a deuses estranhos. Ou seja, nós devemos nos comportarmos da maneira correta, da maneira como um homem, como uma mulher cristão, temente a Deus se comporta. Assim como Davi, pai de Salomão, coração segundo Deus, coração que anda nos caminhos corretos, e homem que caminha, que comporta-se de forma igual às palavras do Senhor. É assim que nós devemos agir em nossas vidas. E nós não devemos tomar como exemplo Salomão só porque ele era sábio. Não, nós temos que parar para analisar. Salomão era sim um homem muito sábio, talvez o mais sábio da Bíblia. Talvez não, ou talvez sim. Mas por mais que Salomão fosse muito sábio, ele demonstra falhas, escorregões que não podem ocorrer em nossos caminhos. Erros são comuns, mas contrariar o caminho do Senhor, mesmo ele já te tendo enviado diversos sinais, já não é mais um erro sem intenção. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a nossa linda oração dessa belíssima noite. Senhor amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome do teu santo filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu oro, Senhor, e afirmo, Salomão era um filho do Senhor que era muito sábio. E o Senhor apareceu a ele 2 vezes. Não temos o relato de uma terceira aparição, mas nós sabemos que o Senhor apareceu a ele 2 vezes. E nós bem sabemos que o Senhor o alertou para não desviar o seu coração, para não seguir a outros deuses. E não fez isso só uma vez. Mas nós também sabemos que Salomão contrariou o que o Senhor havia o ordenado e que se comportou de uma maneira contrária às suas palavras. Senhor, nós sabemos que o Senhor o puniu, mas que ainda assim teve um pouco de misericórdia por amor de Jerusalém e do pai de Salomão, Davi, teu servo. E nós, Senhor, gostaríamos de tomar como exemplo as atitudes erradas de Salomão para que nós possamos trabalharmos para não cometermos essas atitudes erradas. E nós, Senhor, nesse momento, gostaríamos de receber do Senhor a sabedoria, o entendimento para que nós possamos entender os teus sinais. E nesse momento eu gostaria, Senhor, de abençoar os teus filhos com a tua sabedoria, com o teu discernimento, com o teu entendimento. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor abençoasse não só a minha vida, mas a vida de todos que aqui estão. Que nós possamos agir da maneira correta, andarmos nos caminhos corretos, agirmos segundo a tua vontade, segundo as tuas palavras. Senhor, desejo que todos nós possamos agir conforme Davi agiu. Coração segundo o Senhor, coração que anda nos caminhos retos e segundo as tuas palavras. Senhor, que nós possamos fazer o certo e que nós possamos tomar sim como exemplo as atitudes de Salomão para tentarmos ao máximo não realizá-las. Porque isso que ele fez não foi certo e por isso foi punido. Senhor, é assim que eu oro em nome do teu santo filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Um beijo a todos. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e fiquem todos com Deus.